Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para mais um vídeo da nossa reflexão diária. Hoje nós vamos falar sobre crescendo em meio à tentação. É o nosso 26º dia da nossa reflexão. Esse é o nosso tema de hoje, crescendo em meio à tentação. Mas antes de eu dar continuidade aqui a nossa reflexão, eu gostaria de convidar você que não é inscrito para se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, a fim de que essa mensagem de reflexão também possa alcançar mais pessoas, que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa reflexão. E no final eu gostaria de orar pela sua vida também. Eu gostaria de ler o texto aqui, que ele coloca, se não me engano aqui é a versão que ele usa, a versão da Bíblia Viva. Diz assim: feliz é o homem que não cede à prática, que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá a recompensa, a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, qual é... Nós precisamos entender aqui, algumas questões aqui sobre tentação, Entendendo a tentação. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão da tentação, que é quando nós estamos sujeitos a fazer aquilo que desagrada a Deus, quando nós somos tentados a desobedecer a Deus, em alguma circunstância, em algum momento da nossa vida, nós precisamos entender que tentação ela não é pecado. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, isso sim é pecado. Você ser tentado, porque até o próprio Jesus foi tentado, porém sem pecado. Então o fato de você estar sendo tentado não significa que você está em pecado. O pecado só vai ser considerado pecado se você ceder à tentação, se você praticar aquilo que desagrada a Deus. É o primeiro ponto que eu gostaria de falar. O segundo ponto, dentro dessa questão, entendendo a tentação, é que todos nós passamos por algum tipo de tentação. E nós precisamos identificar as áreas que nós somos vulneráveis a ser tentado. Um exemplo disso, você vai ver em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, quando Jesus, depois do jejum de 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, Que ele teve fome. E a Bíblia vai dizer o quê? Que a primeira coisa que o diabo vai oferecer para Jesus é pão, Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, a primeira tentação. O diabo pegou Jesus ali na parte que ele estava vulnerável, na parte que ele estava ali sensível, porque ele estava com fome. Então lembre-se de uma coisa, o diabo sempre vai, ou nós vamos sempre ser tentados nas áreas que nós somos vulneráveis. Se você é vulnerável na área sexual, você vai ser tentado. Se você é vulnerável em relação a dinheiro, você vai ser tentado, poder, e assim sucessivamente. Você precisa identificar essa área vulnerável que você tem, a fim de que você possa se preparar, evitar, ou como diz em Efésios, não dá oportunidade ao diabo, não dá lugar ao diabo. Então a gente precisa identificar as nossas áreas vulneráveis. E outro ponto dentro dessa questão da tentação é que nós precisamos pedir a ajuda de Deus, Pedir que Deus nos ajude a enfrentar as nossas tentações, Que Deus nos ajude, nos dê força, a fim de que nós possamos resistir à tentação. Você não precisa enfrentar a tentação sozinho. Deus pode estar do seu lado, a fim de que você possa vencer as tentações. E fuja, e último conselho, fuja. Há momentos que nós vamos ter que fugir. Um exemplo disso é José. José estava lá, foi tentado e ele fugiu. Então há momentos que nós vamos ter que fugir de lugares, pessoas, circunstâncias, a fim de que nós não possamos ceder à tentação. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro da vida de cada um que tem assistido essas reflexões, que o Senhor possa alcançá-los
através, ó Deus, dessa mensagem, que o Senhor possa nos ajudar a vencer as nossas tentações. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém.